Olá, Brasil Esportes no ar nesta terça-feira, dia 19 de maio de 2015. Uma terça-feira com poucos jogos, 2 pela Copa do Brasil e 2 pela Série B, mas com muitas notícias, começando pelo Palmeiras. Ontem o atacante Dudu foi punido por 180 dias e um jogo após empurrar o árbitro na final do Campeonato Paulista. Lá no Vasco já tem preocupação. O campeão carioca não balançou as redes nenhuma vez neste início do Brasileirão. E a última notícia que saiu, Felipão está demitido. O Grêmio está sem técnico. E o primeiro a ser cotado para comandar o time gremista é o Celso Rotti. E terça-feira é dia de você votar no gol mais bonito do fim de semana. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu nunca vi uma terça-feira tão decisiva. Gente, tem muitos gols bonitos, então vamos conferir os 5 gols concorrentes. Já pega o papel, a caneta, o celular, vai começar a mandar os torpedos aí. Primeira opção que a gente separou para vocês foi o gol do Renato Cajá, da Ponte Preta. Lembrando que o Renato Cajá é o melhor finalizador do Brasileirão até o momento, viu? Vitória da Ponte Preta diante do São Paulo. Segundo gol, Geovânio, do Santos, bateu colocado lá no ângulo do Fábio. Segundo gol para vocês, Geovânio. Terceira opção, vamos lá para a Série B, viu? O Macaé perdeu para o Sampaio Corrêa, mas o Henrique garantiu esse golaço para o Macaé. O lateral encheu o pé. Quarta e penúltima opção, Vitinho, reserva do Inter, fez esse gol. Também, né? Encheu o pé. Parecido com o do Henrique. E quinta e última opção para vocês, Série C. Nosso programa é bem democrático, viu? De bicicleta, o Moisés fez o único gol do jogo que garantiu a vitória do Vila Nova. Então tá aí para vocês. Fala ou não fala? Hoje tá difícil, né? Tá difícil. Bonitos gols em todas as séries do Campeonato Brasileiro. Em breve a gente vai colocar também gol da Série D do Brasileirão, né? Então, é um final de semana, mais uma vez, com muitos gols. E a gente espera a sua participação, você torcedor, deixando o seu voto para que a gente eleja o gol mais bonito do final de semana. É isso. Agora vamos falar do assunto do Dudu. Deu o que falar ontem e ele não conseguiu se livrar de uma grande punição, está fora por 180 dias e um jogo. Ele chorou, mas o advogado do Palmeiras minimizou a situação. Então a defesa trabalhava com essa possibilidade. Assim como a defesa trabalha com o fato de ter mais 2 recursos, assim como a defesa trabalha com o fato de existir o defeito suspensivo obrigatório nesse caso. Então a gente está muito sereno, a defesa está muito tranquila e confiante que a gente vai, desculpe, senhores, que a gente vai reverter essa decisão de primeira instância, que a gente aceita, entende, verifica que o tribunal hoje é um tribunal que está tentando agir com mais rigor. Agora, o rigor, de certa forma, tem que ter um limite, tem que obedecer à tipificação correta do artigo. Na humilde opinião da defesa, não aconteceu. O artigo de agressão não é o artigo correto. Mas a gente vai trabalhar para alterar isso. Triste, né? Triste, porque eu sei que não iria ser esse 6 meses, né? Então, como se fosse um ato muito forte. Espero que deixe na mão dos meus pessoal aqui, que eles... Você está confiante que eles possam resolver essa situação? Vamos trabalhar bem para reverter isso. André, você acha que o Dudu poderia ter economizado as suas lágrimas? Porque o caminho do Dudu pode ser o mesmo do Petros, que foi bem parecido, né? Ele pegou 180 dias, mas no final ele cumpriu apenas 3 jogos. Será que vai ficar difícil o Palmeiras? O Palmeiras pode conseguir o que o Corinthians conseguiu? Eu acho que o STJD, o tribunal, ele tem que ser coerente pelo ano passado. O do Petros foi muito mais grave. O Petros foi para cima do juiz. Mas não deixa de ser um empurrão, né, André? Então, o ato do Dudu foi impensado. Ele não poderia ter feito isso. Agora, eu considero que ele tem que ser punido, mas 180 dias é pesado.
Acho que 6 meses sem jogar. 6 meses e um jogo. Um cara que ganha 300, 400 mil reais por mês. Imagina o prejuízo pro Palmeiras. prejuízo pro Palmeiras. Nos cofres e em campo também. Não, eu acredito que a punição tem que ser exemplar, mas 180 dias é muita coisa. Muita coisa mesmo. Não acredito que vai ficar, e até pelo fato de ter dado só 3 jogos no ano passado pro Petros, então tem que ser uma decisão bastante coerente. Ele merece ser punido, merece, mas 6 meses é muita coisa. O cara tem contrato de 1 ano, aí metade do contrato dele vai ficar suspenso. Ele só vai entrar na 36ª rodada do Brasileirão contra o Cruzeiro. E o campeonato tem 38 rodadas. Então, ele só vai jogar. Absurdo. Lamentável, né? E agora confira o Pronto Falei. Acabou mais uma passagem do técnico Luiz Felipe Scolari pelo Grêmio. Ele fracassou. Depois do 7-1 que ele sofreu na Copa do Mundo, ele recebeu a oportunidade de se recuperar no futebol. Mas a sua passagem foi ruim. O Grêmio não conseguiu a classificação para a Libertadores. E olha que nos 2 anos anteriores havia conseguido se classificar. Uma com o Renato Gaúcho e outra com Vanderlei Luxemburgo. E o Felipão não conseguiu. E nesse ano, trapalhadas em cima de trapalhadas. Os planejamentos equivocados. Coloca jogador da casa, tira jogador da casa. Quando ganha é o treinador. Quando perde é a diretoria e os jogadores e que precisam de reforços. E os dirigentes do Grêmio acordaram a tempo. Demitiram Felipão e toda a sua comissão técnica. Felipão, obrigado por tudo que você fez com o Grêmio, mas continuar seria um risco muito grande. O Palmeiras insistiu e acabou caindo para a 2ª divisão. Felipão fora antes que seja tarde. Pronto, falei. Primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes, e vocês conhecem o Jackson Calcaia? Eu nunca tinha ouvido falar, mas ele é o contratado do Vasco, volante para essa temporada ainda. A gente volta em 2 minutos. De volta ao Brasil Esportes, e agora vamos registrar os primeiros votos para os 5 gols mais bonitos do último fim de semana. Para você que ainda não decidiu, a gente vai colocar mais uma vez aí os 5 gols concorrentes. André, já tem votos? Tem sim, tem muitos votos, ó. Bom dia, sou Marinalva, da cidade de Pedro Canário, Espírito Santo. O gol mais bonito foi do Moisés, de bicicleta. Galera continua votando. Para mim o gol mais bonito foi do Geovânio. Mauro de Formiga, Minas Gerais. Obrigado, Mauro, pelo seu voto. Com certeza o gol mais bonito foi o terceiro. Erivan de Itaitinga, Ceará. Henrique, do Macaé. Terceiro gol foi o mais lindo, Alessandro de Itaitinga, Ceará. Renato Cajá foi o gol mais bonito. O voto aqui veio do código 83, final 4378. Não mandou o nome. Obrigado pelo voto. Júnior Ferreira, o gol mais bonito foi do Vitinho, do meu Colorado, o Internacional. Henrique do Macaé foi o gol mais bonito do final de semana. Voto aqui veio do código 42, final 4049, acho que é interior do Paraná. Boa tarde a todos, eu escolho o gol do Renato Cajá. Mando um abraço pro meu pai Alessandro e pro meu irmão João Pedro, obrigado. Juan da Fazenda Rio Grande, Paraná. O gol mais bonito foi o número 1. Renato Cajá. Franciele de Massapê, na Paraíba. É isso aí, a gente tem muito tempo ainda, vocês podem continuar votando, mas o Renato Cajá e o Henrique estão empatados. Então continua votando aí que no próximo bloco a gente lê mais votos. Vamos falar agora um pouquinho sobre o Vasco. O Vasco que ainda não venceu nenhuma partida no Brasileirão e ontem apresentou mais um reforço para essa temporada. É o Jackson Calcaia, volante. Vamos ouvir o que ele disse? O Jackson Calcaia, segundo volante, gosto de jogar saindo por trás e junto com o meia fazendo jogadas para os atacantes para concluir em gol. Eu vinha trabalhando, se não me engano, já tem 2 semanas e aí vai depender do jogador físico, da comissão técnica toda para ver quando é que eu vou jogar.
da estreia. Mas estou tranquilo, vou trabalhar aí para, quando aparecer a oportunidade da estreia, fazer o meu melhor aí. A expectativa é a melhor possível, né? Pretendo fazer bons jogos para que possa ajudar o Vasco a conquistar os seus objetivos. Então tá aí, mais um volante para o Vasco. Para vocês que não se lembram do Jackson Calcaia, ele foi destaque no Ituano em 2014, quando conquistou o Campeonato Paulista, e foi o Doriva que indicou ele para jogar no Vasco. André, ainda é cedo para dizer se o Vasco vai ter dificuldades no Brasileirão? Eu acredito no Vasco numa posição intermediária. Não é time para brigar pela Libertadores ainda. Sim. Mas é um time que tem condições de não passar sustos no campeonato. Não ficar perto da faixa do rebaixamento, não, numa posição intermediária. Se você for olhar assim bem os reforços, o Vasco tem um time médio. Tem um time médio, ele não tem um time de ponta, por exemplo, com todo respeito ao Calcaia, mas ele não é jogador de Série A. Ele é um jogador que, em projeção, é um jogador que tem tudo para crescer no campeonato. O time médio hoje do Campeonato Brasileiro é o Vasco. Pois é, e aí eu fui lembrar um pouco do Flamengo, que se reestruturou na parte financeira, mas precisa da evolução esportiva, e o Fluminense não vive aqueles anos, né? Anos-luz, faz muito tempo que o Fluminense não mostra realmente futebol em campo. Você acha que existe uma crise estabelecida no futebol do Rio? Eu acho que essa não é porque é no futebol do Rio. É os times que estão sofrendo pela falta de planejamento, pela falta de cuidados na parte financeira. Botafogo, com o último presidente, Fluminense, que perdeu o principal patrocinador, Vasco, com a gestão horrorosa que teve o Roberto Dinamite. E aí o exemplo para Vasco, Fluminense e Botafogo, nesse momento, é o Flamengo, que com uma administração responsável está tendo lucro, está pagando as suas dívidas, pode não ter agora um sucesso no futebol, mas tem um futuro mais promissor. Isso é o último intervalo aqui no Brasil Esportes, e a seguir o assunto é Corinthians. Edu Dracena mostrou incômodo por não ter sequência no Corinthians. A gente volta em 2 minutos. E agora vamos falar um pouco do Corinthians que é líder do Brasileirão, mas mesmo assim alguns torcedores chamaram alguns jogadores do elenco de mercenários. Edu Dracena saiu em defesa deles. Independente se os salários estão atrasados ou não, somos profissionais como qualquer outro. É lógico que quando você lida com paixão, com emoção ali, a flor da pele, às vezes as pessoas ultrapassam de repente o limite. Mas os jogadores já provaram que não existe nem mercenário. Errar e acertar faz parte da nossa vida, somos seres humanos. Agora, com relação a ser mercenário, eu acho que isso deixa um pouco a gente chateado, mas a gente está bem acostumado com isso e a gente lida com muita tranquilidade, porque a gente sabe da mesma forma que eles vão criticar, daqui a um pouco eles vão apoiar da mesma forma. Mas eu quero jogar, eu vim aqui para jogar, né? Não vim aqui para passear. Vim construir uma história aqui dentro do Corinthians, como construí em outros clubes que eu passei, ganhar títulos, que é como eu sempre priorizo, né? Que isso é o mais importante. E tomara que eu possa ter uma sequência, senão vou continuar trabalhando da mesma forma, como sempre estive aqui trabalhando. Bom, André, já tem um tempinho que o Edu Dracena chegou no Corinthians, mas ele não teve sequência, né, de jogo. Ele não se firmou ainda, mas ainda há tempo para isso. E sobre os torcedores que foram lá protestar, eles não tinham nada o que fazer. Agora vamos conferir se você vai aparecer na nossa torcida nesta terça-feira. Começando com o Anderson lá de Lambari, Minas Gerais. Charles, de Maceió, Alagoas. Cândido de Pacatuba, Ceará. Dega e Duda, de Riacho de Santana, Bahia. Éder, de Pato Branco, Paraná. Felipe lá de Lagedo, Pernambuco, torcedor do Real Madrid. Ó, a Flávia lá de Moana, Pará. Flávio, de Porto Trombetas, Ceará. Geisiele, de João Monlevade, Minas Gerais. Giovana e Júlia, de Salto do Itararé, Paraná. Jean, de Buriti dos Lopes, Piauí.
Jefferson de Guarujá, São Paulo. Nem é Flamengo, né? Não. Simpatizante, né? Jennifer de Maceió, Alagoas. Joelson também de Maceió, Alagoas. A Maria Luísa é lá de Riacho de Santana, Bahia, torcedora do Vitória. É isso aí, para você que deseja aparecer no nosso programa, basta mandar a sua foto com o seu nome e o nome da sua cidade para fechar o programa desta terça-feira. Os últimos votos, André. Um abraço pro Danilo lá de Itamaraty, Minas Gerais, acompanhando o programa. Muito obrigado a você pela audiência, que acompanha desde o início. Muito obrigado pela audiência. Vamos aqui aos votos. Gol mais bonito do Renato Cajá. Esse voto aqui foi do código 83, final 4378, não mandou o nome. Muito obrigado pelo voto. Henrique do Macaé. O voto é do Rafael Freitas de João Pessoa, Paraíba. Márcio Anderson de Maceió vota no gol do Renato Cajá. Um abraço a toda a torcida do CRB. Obrigado pela participação. O gol mais bonito foi o primeiro. Joãozinho de Campo Formoso, Bahia. Obrigado, Joãozinho. O time do Vasco é melhor que o do Palmeiras. O gol mais bonito foi do Renato Cajá. Adilson de Catanduva, São Paulo. Você acha melhor? Não. O gol mais bonito foi do Renato Cajá, da Ponte Preta. Aldo e Antônio de Bom Jesus da Lapa, Bahia. O gol mais bonito foi do Henrique do Macaé. André Fernandes de Fortaleza, obrigado, Xará, pela participação. Rodrigo de Bom Jardim. Quem que o Mengão tá querendo? Por enquanto, ninguém. Assim, oficial não. Osmar Godoy de Campinápolis, no Mato Grosso, gol mais bonito é do Renato Cajá. Gol mais bonito do Geovânio dos Santos. Leandro de São Paulo. Quem tá ganhando aí, Luciana? Começa com R. Gol mais bonito é do Geovânio dos Santos. Ricardo Gomes e Lana Lohane de Estância, Sergipe. Só o mais gol dois. mais bonito é do Geovânio dos Santos. Paulo Israel de Quixerê, Ceará. O gol mais bonito foi o número 1. Já deu John viu? Wallace, da Paraíba. É isso aí. Então, o melhor finalizador do Brasileirão até o momento ganhou. Renato Cajá, da Ponte Preta. Então, agradeço a participação de todos vocês. Fique com o golaço e espero vocês aqui amanhã, meio-dia, horário de Brasília. Tchau.